ficarmos só. O Espírito de Deus habita em nós. Pode se assentar, por favor. Desse meio para cá, deixa eu ver, do meio para cá, para esse pessoal que está aqui. Tem alguém que está conosco nos visitando? Balance a mão assim bem alta para eu poder ver. Tem lá sim, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Bem-vindo ali também, que bom que você está aqui com a gente. Bem-vindo. Do meio para cá, deixa eu ver, alguém está nos visitando, faça o mesmo sinal. Obrigado, obrigado por mostrar aí sua mãozinha. Obrigado por estar aqui, obrigado por estar aqui nos visitando. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. E você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para você aqui hoje. Será? Lá vamos nós outra vez falar que você consegue. Mas a gente gosta de conseguir, sabe assim, os irmãos virar o super-homem. Difícil é usar cueca por cima da roupa, mas super-homem usa, né? As irmãs virar a Mulher Maravilha. A gente gostaria de viver assim uma vida que não existisse difícil para nós. Não existisse difícil, desafio para nós. É lógico que isso é impossível. Essa série de mensagens não está aqui sendo... eu fiz de propósito esse apelo, você consegue. Porque acaba sendo uma aparência de uma série de mensagens positivistas. E não é. É bíblica. É mostrando que você consegue pelo poder de Deus, pela ação, por aquilo que Ele já conquistou para a tua vida. E eu quero que você me acompanhe nisso. Eu quero que você me acompanhe hoje. Você consegue viver a generosidade espiritual. Eu digo espiritual porque não tem como ser generoso se não tem sua origem no próprio Deus. E eu quero falar sobre generosidade. Você viu que nós já fizemos a contribuição, não teremos outra contribuição hoje. Então não se preocupe, eu quero que você fique totalmente despreocupado, para você abrir totalmente teus ouvidos e principalmente seu coração. Você que não é contribuinte na igreja, abra seu coração, ouça, dê uma chance, para você entender. Para você ver se isso que eu estou falando é maluquice, é coisa de pastor, é dinheirista. Veja, é o que o mundo fala. Agora, você está aqui dentro. Você tem a chance de ter a tua avaliação. Você que já é fiel, contribuinte, ouça. Veja se você está fazendo uso do que é prometido para você. A mensagem que eu vou pregar a partir de agora, ela tem amplo alcance. É só lucro pregar sobre isso. É lucro porque quem já percebe que não está fazendo uso de tudo que pode. E quem não passa a ser, porque fala, não vou ficar fora disso tudo que Deus tem de plano na minha vida. Eu quero começar justamente levando em consideração essa dificuldade. E essa dificuldade se dá porque doar-se, dar, é um movimento contra a cultura deste mundo. De um mundo caído, de um mundo que rompeu com Deus, lá atrás. A gente já nasce egoísta. Pastor, uma criança... Deixe-me usar um exemplo pessoal da minha família, porque o pessoal fala, pô, me conta os exemplos. Mas, gente, eu vou contar exemplo de quem? É o que eu vivo, tem que ouvir. Eu tenho um filho só, que é o pastor Daniel, que vocês conhecem ele grande, mas ele nasceu pequeno. Não tão pequeno, mas pequeno. E bebezinho, ele já nasceu bastante fome. Ele nasceu bem esfomeadinho. Ele gostava de comer. Ele gosta de comer até hoje, na verdade. Mas naquela época era mais. E a minha esposa, a Paula, ela tinha muito leite. Tinha leite até para vender, se fosse o caso. E ele mamava, e eu lembro, eu curto muito criança, curto a criança de vocês principalmente, que eu não preciso cuidar. Mas eu curti muito meu filho também. E ele era muito bonzinho. Daniel foi um menino assim, aproveitar que ele não está aqui hoje, ele está pregando lá no Campo Grande, então eu posso falar mais dele. Ele era um menino maravilhoso.
bonzinho, muito obediente, muito de boa, tranquilinho, nunca me fez passar nervoso assim, nunca. E eu lembro quando ele era pequenininho, eu gosto muito de fufunhar a criança. E a hora que ele estava mamando, era uma hora que ele ficava calminho. E ele tinha uns mãozão grande, quem lembra do Daniel, pequeno, né? E eu lembro que ele estava mamando, eu aproveitava para ficar dando beijinho nele e tudo mais. E ele estava num seio da Paula, mamando. Eu ameacei de ir no outro. Um bebezinho, sem maldade nenhuma, pegou o mãozão e pum. Falou, é meu. É tudo meu. Eu olhei aquilo e falei, já está aí. Que coisa! Já está nele. Esse negócio de falar é meu. Nós somos caídos e nós temos dificuldade com isso de dar. Para nós dar é perder. Para nós dar é ficar sem. Para nós, a atitude de dar é que vai faltar. Porém, há uma natureza ao nosso derredor que nos ensina o contrário. Nos ensina a essência de Deus. Deus é doador. E a natureza que nos rodeia, ela é muito clara em nos ensinar que o ciclo de crescimento só acontece se dá. Você pode ter uma terra extremamente boa, produtiva. Eu sei que falar isso num contexto urbano é meio difícil de assimilar, mas você imagina o que é isso. Se você não der, o quê? O quê? A semente. Se você não lançar a semente na terra, vai nascer o quê? Nada. Agora, se você lança a semente, aquela terra dá até 100 por 1. Nós temos que falar pelo menos um glória a Deus, senão eu desanimo. Você tem que me animar. Eu já estou meio sem voz já, mas você vai me animar aí, combinado? Então tá bom. Se você não entender, diante de tudo isso que está diante de você, que se você não der, você reter. Eu lembro-me uma vez que eu preguei sobre isso. Preguei sobre contribuição. E eu vim com um pacote desse tamanho, escrito semente, ou escrito milho. De propósito, semente de milho, grão de milho. Eu vim de propósito trazendo aquilo, coloquei no púlpito, onde todo mundo via só aquele lado do pacote. E eu falei, olha, eu tenho aqui, mexia aquelas sementes, mostrava, jogava, e as pessoas ficavam olhando e falavam, realmente, tem muita semente ali. Aí eu falei, mas se eu resolver consumir, se eu plantar aquela semente, eu não sei direito a proporção do que dá aquilo lá, mas eu sei que dá muitas espigas. Espigas, cada uma dá muitas outras sementes, então é impressionante o que acontece. Agora, eu virei, no meio da mensagem, eu virei aquele pacotinho, e do outro lado estava escrito pipoca. E eu podia pegar aquele milho, ele é meu. Eu podia fazer dele um pacote de pipoca. Sim ou não? E se eu consumisse aquela semente como pipoca, eu não ia ter mais nada. Eu ia consumir, ia curtir e acabou. Mas se eu usasse aquilo como uma semente, eu ia ficar de imediato sem nada. E sem a pipoca também. Mas a seu tempo eu teria uma grande colheita. É a hora que se fala um glória a Deus aí. No seu tempo a gente tem uma grande colheita quando a gente entende que não é necessário sim estender a mão. É necessário sim entender a generosidade. Eu sei que em muitos lugares pastores ficam inibidos de pregar sobre isso. Não é o meu caso. Se eu fosse inibido de pregar sobre isso, primeiro, Deus não prosperaria o ministério. Eu estaria na igreja que me convidou lá no São Bernardo, entre 4 paredes, pequenininho, comparado ao que é hoje, e estaria lá. E teria problema nisso?
Não. Estou vivendo, salvo pela graça. Não vou para o céu por causa das minhas ofertas, vou para o céu por causa de Jesus Cristo. Mas eu estaria deixando de alcançar essa multidão que alcançamos atualmente por causa da evidência do que foi feito com o que doamos. Por que pregamos sobre isso? Primeiro, porque é bíblico. Eu vou te mostrar aqui que é bíblico. Você não vai contribuir mais hoje, não. Não vai, já contribuiu. O que eu estou te dando hoje é uma semente para eu colher uma grande colheita depois. É um ensino para hoje, para te libertar de uma vez dessa mentalidade de escassez que não tem nada a ver com o Evangelho. Por muito tempo, e há um defeito em nós nisso, nós somos tendenciosos a extremos, sim ou não? Nós somos 8 ou 80, é verdade ou não? Mas quem é assim geralmente é desequilibrado, e nós temos uma tendência a esse desequilíbrio. E por muito tempo se falava de uma prosperidade fútil, uma prosperidade de lanchas, iates e coisas que não é proibido ter. Mas puxa, tanta coisa mais importante para a gente fazer, e colocava aquilo numa projeção tão grande, principalmente algumas igrejas midiáticas da época, fizeram isso, e deram uma queimada numa coisa tão preciosa que é a generosidade. Aquilo acabava se tornando uma ganância, e até quem dava por pensando no que ia receber. Generosidade não é isso. Generosidade é experimentar um gesto parecido com o de Deus, que te amou a tal ponto. Vamos ver se acerta. Que deu o insubstituível. Dá quando tem dois. Você chega lá em casa e fala assim: pastor, tem um extrato de tomate para eu usar ali? Estou fazendo ali uma macarronada e eu vi que não tem. Aí eu vou lá, olho, tem dois. Eu cedo um para você, até fácil. Mas se eu olho, só tem um, eu falo, ó, problema não vai ter. Deus te amou a tal ponto que Ele te deu seu único. Puxa, nós temos que aprender com Ele, porque o nosso Deus sabe das coisas. Primeiro, porque é bíblico. Segundo, nós temos que pregar e ensinar sobre isso, porque quando você aprende esse princípio e pratica, você ativa promessas que estão sobre você, que estão feitas para você, que fazem parte do pacote Cristo. Você recebe Cristo, você tem acesso a um pacote, que é comprado pelo sangue de Cristo, mas há atitudes de fé que acessam certas promessas, e você vai ver comigo isso. E por último, eu tenho que ensinar isso, porque a nossa igreja é uma igreja que só cresce. É bom glorificar a Deus por isso. É uma igreja que só cresce, mesmo quando temos problema, a igreja cresce. Mesmo quando mudamos de estratégias, está concluindo hoje lá no Campo Grande uma experiência que já deu certo, uma experiência que fizemos para ver como reagiria nas nossas regiões, onde temos extensões, fazer ali campanhas de apelo ao pessoal, e tivemos, nos 3 que eu fui, só não estive lá hoje, né, que está acontecendo simultaneamente aqui, mas eu fui lá nos 3 dias, nas 3 noites, e nas 3 noites a igreja estava super lotada. Por quê? Porque só cresce. E ninguém nasce sabendo. É um princípio que você concorda, sim ou não? E eu tenho o dever de ensinar. Como a igreja cresce, tanta gente nova chega conosco e não sabe, eu tenho que ensinar. E eu estou ensinando contra a cultura. Então, é uma pregação desconfortável para alguns. É um assunto que a pessoa vai para o celular agora e ela tenta faz de conta que eu não estou aqui. Não é muito difícil você fazer de conta que eu não estou aqui. É fácil a gente se distrair. Temos um portal infinito de distração no smartphone. A questão é, como é que você vai fazer amanhã, que você vai precisar de respostas daquilo que eu vou te mostrar na palavra de Deus hoje. Aí o celular não vai resolver, pelo contrário, ele vai ter o custo dele também.
Então eu te convido a me acompanhar agora e entender essa ativação. Você consegue na generosidade, viver a generosidade espiritual. Não fala nada, mas julga sem falar, a pessoa perde você, dá uma olhada e vê se ela consegue. Pastor, não tem cara que consegue. Então agora põe o Espírito Santo na história. E você vai ver que você vai ser otimista. Fala, você vai conseguir no Espírito Santo. Fala isso para a pessoa. Isso. E vocês estão hoje envolventes. Vamos juntos, eu vou que vou. Provérbios, o livro de sabedoria de Deus. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento tem prazo de validade. E às vezes muda. Às vezes muda mediante novas descobertas. Sabedoria não. Sabedoria vem de Deus e aplica a qualquer época, a qualquer geração, em qualquer situação. Dá uma olhada comigo, Provérbios 3, 9 e 10. Dá uma olhada e agora você vai me acompanhar nessa leitura, nesse imperativo. Honre, pode repetir? O Senhor com suas riquezas ou com seus bens e com a melhor parte de tudo que produz. Eu não sei o que você produz, mas alguma coisa você produz. Você está vivo aqui e está vivo às tuas custas do teu trabalho, daquilo que Deus usa para te abençoar. Aquilo que você produz, a melhor parte daquilo. A melhor parte daquilo. Aqui era aplicando-se essa sabedoria ao contexto, era um contexto do agro, da cultura, da agricultura. Então era muito comum para eles terem aquela primeira colheita. E aquela primeira colheita eles separavam. Por isso que algumas traduções trazem a palavra primícia, nessa melhor parte de tudo. 10. Então, está escrito um então aí, tá ou não está? Se eu venho e peço tua ajuda, você pode me ajudar com tal coisa? Você fala assim, olha, eu não posso não, porque você precisa me ajudar primeiro em tal coisa, aí eu vou ter tempo para te ajudar lá. Ou você precisa me dar atenção que eu estou com você. Você põe uma condição. O texto que você está lendo comigo e os 3 que você vai ler, porque é uma bênção condicional. A salvação não é condicional. Somos salvos pela graça. Um dom não merecido de Deus está sobre nossa vida. Agora, o relacionamento com as promessas de Deus são sempre interligadas em promessas. Interligadas em condições. Por quê? Porque Ele está interessado em você se aproximar dEle. E então Ele começa a fazer situações para você experimentá-lo. Olha só, então o quê? O que está antes do então? Suas riquezas com a melhor parte de tudo, honrando ao Senhor. Então, eu vou deixar você ler essa parte, do então para frente, vamos ler juntos? Então, seus celeiros, outra vez, de cereais, e seus tonéis transbordarão. Você vai ver que em todos os comparativos que eu trouxe aqui, você vai ver excesso, sobra. Primeira coisa que eu quero que você considere é a melhor parte. O que se dá no altar torna o que você não dá santificado por aquilo que você deu. Você vai entender bem quando eu te contar o exemplo oposto, que a gente consegue ser às vezes mais rápidos para entender a parte negativa. Existia no contexto judaico muito o conceito de impuro e também de se lavar, por isso falava tanto sobre lavar-se, purificar-se, ali era com água. Você vai lá nos achados arqueológicos, você vê sempre tem um tanque de banho ritualístico, não era um banho de tomar banho que a gente toma, era ritualístico. E é interessante que é sempre numa região de pouca água, mas lá está te esperando para você ver ainda como funcionava. Eles, se tocassem, por exemplo, num cadáver, seja do que fosse, eles tinham que ficar por 7 dias isolados, ou não podiam prestar sua adoração, ou não podiam entregar suas ofertas, ou não podiam interagir com Deus.
Eles tocavam, não importa se eu tocasse sem querer com o pé. Toquei. Isso é tão levado a sério por eles, que há uma profecia na palavra de Deus, que quando Cristo voltar, Ele entrará em Jerusalém, pelo que eles chamam hoje da porta principal, que é Portal Dourado. É a porta principal de Jerusalém. Aquele lugar hoje está dividido com Jordânia e tudo mais, e os muçulmanos fizeram naquela porta um cemitério islâmico, um cemitério árabe, para que quando vier o Messias, ele não possa entrar ali, porque ele não pode ter contato com a morte, porque ele se torna impuro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. É que eles não sabem que, na verdade, ele não só teve contato com a morte, ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele venceu a morte e ressuscitou. E vai voltar em glória para nos buscar. Ninguém pode detê-lo, muito menos cadáveres que estão lá. Mas eles tinham muito bem esse entendimento, que um bocado de algo classificava o restante. E assim ele fala com relação àquilo que nós entregamos no altar. Você pega a melhor parte, alguns textos usam a primícia, primeira parte, e você vem e entrega no altar. Você não entrega tudo, você entrega uma parte. E aquela parte que você entregou, santifica o todo que está na tua mão. Isso alinha a nossa vida com aquilo que Deus tem. A melhor parte, entregue na obra, ativa o que ficou na nossa mão de uma forma espiritual. Eu vou ser, claro, minha pregação hoje é bem didática, tá? É aula, está entendendo? Diga amém. Se não entender, pergunta. Estou aqui para isso. Você vive com algo santificado por aquilo que foi santificado. Ser santificado, muita gente não entende. Ser santificado é ser separado. Você separou algo que pertence a um todo, que é o que você tem. Você separou uma parte daquilo e consagra ao Senhor. Santifica ao Senhor. Aquilo que foi entregue, classifica o que não foi entregue. Então você vive com dinheiro, que é o que nós temos de mais sujo, de mais que causa corrupção, que causa degradação, que causa tanta coisa ruim. Você vive com o que é santo. Você compra a roupa que você está usando com algo que é santo. Você compra o mantimento com algo que é santo. Tudo que te envolve, tudo que você está vivendo, é algo que classifica a tua vida como uma vida servida por aquilo que é consagrado a Deus, porque aquela parte que você deixou no altar classifica tudo que sobrou na tua conta ou no teu bolso. E você passa a viver, isso se torna tão sério que a Bíblia nos tem narrativas de quando o povo estava sem praticar essa fidelidade a Deus. O texto classifica assim: você come e não se sacia. O que você come parece não ter gosto. Você bebe e não mata a sua sede, porque você está em débito com Deus, quebrando um princípio de Deus no teu coração. Agora, imagina o contrário. Aquilo que você come é fruto da bênção de Deus na tua vida. Aquela refeição que você senta, se ainda hoje você converteu-se só dentro da igreja, e a tua mesa de refeição é um lugar, é um ringue de boxe, de briga, você precisa converter a tua mesa também. E não tem jeito melhor do que você começar a converter a tua mesa, santificando parte daquilo que é teu. Você classifica aquilo a Deus, e Deus determina que a bênção dele acompanhe aquela refeição. Você senta-se à mesa, às vezes tem sempre um perturbado, mas a graça de Deus vai ser usada através de você para trazer paz para aquele ambiente. Domingo é um dia propício de falarmos isso, porque muitas vezes acontece isso em reuniões.
Você está vivendo a melhor parte do que ficou com você. Porque você escolheu a melhor parte para entregar ao Senhor. Você vive, eu cuidei muito para botar essa expressão, mas eu coloquei. E já falei de manhã, e o pessoal aguentou. Você vive com um dinheiro de unção. A farinha da panela, não sei como, ela dá conta. O azeite da botija, não sei como, mas ele cumpre seu papel. Quem está começando a me entender, dá um glória a Deus. Aí, só na bênção que você dá um glória a Deus. Mas você tem que entender que a bênção começa quando você é generoso. Você determina, você viu, honre. Quem honra? Você. Quando você honra, então, você leu comigo, então seus celeiros se encherão, seus tonéis transbordarão. Mas isso vai além. Olha só, Malaquias 3,10, olha ali na projeção. Mais uma vez, ele pede uma atitude nossa. E olha só, nessa aqui eu vou falar, não vou falar tudo que eu gostaria, porque Deus tem trabalhado muito no meu coração nisso, para uma resposta a essa era de internet superficial, de pessoas descomprometidas falando abobrinha, que recebe apoio geral. Por quê? Por causa da contracultura. A cultura caída aplaude quando você fala que isso aqui não é certo. Aplaude. Mas eu tenho uma surpresinha para você aqui, biblicamente. Olha só. O que está escrito ali? Tragam. Tragam. É uma atitude, não é? Tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, se o fizerem, fizerem o quê? Trazer seus dízimos na presença de Deus, no depósito do templo. Se o fizerem, é condicional? Sim ou não? Se o fizerem, abrirei, essa nós vamos ler juntos. Abrirei, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-los. Sim, ponham-me à prova. Diz o Senhor, me experimente. Ele foi tão forte nisso, e tem todo um contexto nisso aqui, importantíssimo. Mas ele foi tão forte nisso, que ele mesmo fala, prove. Porque ele sabia que o que ele estava falando, diz o Senhor dos Exércitos, o que ele estava falando é impactante. Ele fala de derramar sobre você o que você não é capaz de reter. Não tem como receber tudo aquilo. Fala assim, eu quero viver isso, meu Deus. Então ele deu receita. Qual é a receita? Qual é a condição? Tragam. E por que que isso é importante? Para quem não traz, e é importante para quem já traz. Para quem não traz, para que traga e aprenda esse princípio. Para quem já traz, para que creia e use. Eu vivo apertado, porque eu vivo investindo. Nosso acampamento está todo climatizado. Até a grama tem um ar fresco que sopra nela. A piscina foi reformada. Eu não tenho sossego, os irmãos me conhecem. De grande tempo alguns. Mas fica bom. Fica bom ou não fica? Fica bom. Mas ninguém me vê conversando comigo. Tem pessoas aqui que conversam muito comigo. Ninguém me ouve reclamando. Ninguém me ouve reclamando. Ninguém. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou pecando. Porque eu já vi Deus abençoar tanto que eu tenho certeza
que Ele fará. Eu quero que você tenha essa certeza, porque isso não é um privilégio meu, é um privilégio de quem traz. É um privilégio de quem traz. É um privilégio de quem confia. Olha só, não é por lei, nem por obrigação, é por relacionamento. Ah, lógico, pastor, o dízimo é da lei. Não. Com quem que nasce a lei? Personagem. Quem trouxe a lei? A quem foi dada a lei? Foi Deus que deu. Mas a quem Ele deu? Moisés. E nos 10 mandamentos não está a questão do dízimo. Ele é derivado daquilo. O dízimo é pré-existente. E se você for entender, eu não vou explicar isso agora. Só vou citar e você vai pegar. Porque isso aqui vai ser alvo de estudo maior para você entender e finalmente calar a boca desse pessoal que diz que dízimo faz parte da lei. Ele realmente fez parte da lei, mas ele não tem sua origem na lei. Nós temos Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdócio. Abraão é outro sacerdócio. Os levitas são outro sacerdócio. E Jesus não veio deles. Outro sacerdócio. Ele entrega seu dízimo a Melquisedeque, que era antes de Abraão e que é bem antes de Moisés. Não havia lei, mas havia a prática. Em Hebreus, diz que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então quer dizer que tem uma lei para entregar para Melquisedeque? Não, não existia lei. Abraão entregou por agradecimento, por gratidão e por relacionamento. Não era por lei. A lei surge para equilibrar na separação das tribos. Porque é separado nas tribos, os filhos de José eram 2 e levam 2 pedaços, e os levitas comiam do que era levado ao templo. A tribo de Levi não recebeu terra, porque o trabalho deles era o trabalho no templo. E isso terminou com o templo. Os dízimos que são entregues não são meus e nem são divididos entre os colegas. Nós somos assalariados. Independente da quantidade de dízimo, nós temos um salário aprovado e corrigido apenas, desde que eu estou aqui pelo menos. Ou seja, o que era um princípio desde antes da lei, passa pela lei. Jesus diz que aquilo deveria ser feito, porque Jesus disse, quando pega uma moeda, ele diz, dai a César e a Deus não é o nosso louvor, ele está falando de moeda. Ele estava falando de percentual. Havia um percentual que era o imposto, nós entendemos muito bem disso. Outro dia todo mundo ficou meio desesperado por causa do Pix. Foi ou não foi? Foi, vocês entendem bem o que é isso. E dá a Deus o que é de... Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus é velho ou novo? Não existe velho e novo. Só existe separação na nossa Bíblia. Existem períodos. E o dízimo faz parte de sempre. E um dia eu vou explicar para vocês sobre isso. Dízimo é uma questão de sacerdócio, não é de lei. Mas um dia eu falo sobre isso. Aqui eu quero que você entenda que não é obrigado. Diga, eu não sou obrigado. Não é mesmo. Mas se você não trouxer, não abrirei as janelas do céu. Porque as janelas do céu são abertas mediante o quê? O trazer. Agora, quem aqui não gasta suas orações? Vamos ser sinceros cá entre nós. Não gasta períodos de oração dizendo, Deus, olha eu, Senhor, derrama do céu, bênção sem medida. Ele fala, está prontinho, eu quero derramar, mas você não virou a chave. Você não me deu a oportunidade de agir, porque senão eu rompo com a minha palavra. Eu disse,
eu, o Senhor, disse. Assim diz o Senhor. Por isso que o texto é pesado. Assim diz o Senhor. Se vocês trouxerem, eu abrirei. Você aprende isso, mas eu vou falar mais sobre isso futuramente. Mas ainda sobre o dízimo. Por que dízimo? É pergunta. Porque é justo. Nós todos estamos aqui. Todos estão ouvindo a mesma pregação. Todos estão numa cadeira igual. Todos estão sentados aonde querem. Todos estão sentados aonde querem. Você está aí sentado porque você escolheu. Você pode mudar, vir para lá, vir para cá, mais para frente, mais para trás, e assim por diante. Todos nós estamos ouvindo igualmente a palavra. A mesa está posta e todos estão comendo igualmente, sim ou não? Todos nós estamos debaixo de um telhado. Todos nós estamos com a mesma estrutura. Há um princípio de Deus que já era aplicado no templo antigo, templo, não tempo, que serve de justiça em tudo que fazemos juntos. Porque nada é mais justo do que o dízimo. O dízimo não é segundo o coração, o dízimo é 1/10 ou 10%. Está me entendendo, sim ou não? Deixa eu usar um exemplo para você me entender com maior clareza. Eu tenho aqui a Rosana e eu tenho aqui a Gi. Duas irmãs bem populares, bem conhecidas em nosso meio, porque estão em todas. Mas vocês não sabem. Mas eu vou fazer um exemplo só, tá? A irmã Rosana, ela trabalha muito. Muito. E ela consegue, depois de trabalhar muito, ganhar seus 3, 4 mil reais por mês. Ela está sentada do ladinho da Gi. A Gi vocês não sabem. Mas todo o monopólio da castanha do Pará é da família dela. De manhã era a extração da borracha, agora já é da castanha do Pará. Toda castanha do Pará que brota em qualquer lugar do planeta é faturado na família dela. Ela ganha em torno de 150, 200 mil reais por mês em mês ruim. Quando a safra é forte, esse valor pode até dobrar. Estão me entendendo? Mas uma está do lado da outra aqui, ó, na mesma cadeira, mesmo jeito, mesmo tudo. Se a Rosana for dizimista, vamos dizer que ela fecha o mês com 4 mil reais. Ela está respirando o ar-condicionado igualzinho a Gi. Está um ar-condicionado, está um som ligado, está uma iluminação toda diferente, está tudo aí. Qual deve ser o dízimo dela? Da Rosana? Não, me fala o valor, que eu sou ruim de matemática. Se ela ganha 4 mil, ela dá 400 reais. Agora, do lado dela eu tenho a Gi, que é um exemplo, tá, gente? Não chega nela e pede dinheiro emprestado, não. Porque o que ela tem de precioso é a arte dela, que não tem preço. A Gi, esse mês de janeiro, que é um mês fraco, ela está tirando 150 mil reais. Qual deve ser o dízimo da Gi? Está vendo como é justo? Uma olha para a outra e fala: somos igualmente dizimistas. Você está entendendo que isso traz um ambiente de equilíbrio para nós? De justiça. Por quê? Eu estou aqui, você está aí, e nós estamos fazendo o que nos é esperado fazer. Não obrigado. Falei obrigado em algum lugar? Mas, meu irmão, se você está aqui por obrigação, sinceramente, não vai longe, você sabe que não vai. Se não está aqui por paixão, não fica. Se não está aqui por conversão genuína, não fica. Agora, pense isso como se torna justo. Não importa a pessoa que está perto de você. Não importa quanto ela ganha. Não importa onde ela mora. O único lugar que nós temos ainda na cidade ou fora dela, na face da terra, que isso não vem à tona, é na igreja. Na igreja nós não temos cadeira VIP.
Nós temos as cadeiras reservadas para pessoas de trabalho. Nós temos cadeira dos obreiros para eles ficarem sentados em lugar estratégico para poder te servir. Nós temos as cadeiras dos pastores aqui à frente para eles virem rápido para o púlpito. Nós temos as cadeiras do ministério de oração ao lado para virem rápido no momento de oração para ministrar na tua vida. Ou seja, o VIP aqui não é VIP, é servo. Mas o que você acha de eu fazer uma área VIP aqui? Só quem dá dízimo acima da GI. Você gostaria que eu fizesse aqui assim, uma arquibancada? Quem dá 10 mil de dízimo, quem dá 20, quem dá 30. E lá em cima, quem está quase no céu já. Você acha que ia dar certo? Você acha que isso aqui tem a ver com igreja? Não. E a última coisa que uma pessoa que tem dinheiro quer é que descubram o que ela tem. Que assim todo mundo vem pedir para ela. Dá muito trabalho. Não tem nada a ver com isso. Nós somos iguais, igualmente salvos. E quando se fala de contribuição, se você é dizimista e você ganha um salário mínimo, você é igualmente dizimista a uma pessoa milionária. Desde que seja verdadeiramente essa proporção. Realmente isso traz para nós um ambiente de equilíbrio, onde nós nos sentimos em paz. Não há diferença, porque todo mundo vem meio arrumadinho. Antigamente a gente vinha mais arrumado, graças a Deus, hoje a gente está mais liberto. Eu tinha que vir parecendo um pavão, ainda tem pastor assim, que vem parecendo um pavão. Ele sobe, o bicho está todo cheio de acessórios. Graças a Deus a coisa está ficando simples. Você está aí, pessoas estão do teu lado, não importa. Aqui o estacionamento fica tão difícil de achar e tem tantas áreas de estacionamento que você nem sabe o carro que o irmão tem. E se você sabe o carro, você nem sabe se está financiado. Aqui é o único ambiente onde isso não vem à tona. Num restaurante, isso vem à tona ou não? Num shopping, isso vem à tona ou não? Num parque, todo lugar que você está, as diferenças sociais e culturais são brutas. Na igreja isso é amenizado por um princípio de justiça. Nós somos dizimistas. E não importa o tamanho do dízimo, ele é igual para qualquer pessoa. Quem é que entendeu? Dá um glória a Deus. Fala para quem está perto de você, fala, somos dizimistas. Eu sabia que eu tinha alguma coisa a ver com você. Eu pensava que fazia mais. Ser dizimista é essa oportunidade de abrir as janelas do céu. Quando você traz, você abre a janela do céu. Quem quer a janela do céu aberta na sua vida? Todos. Quem não quer? Ninguém. Então quem quer tem que fazer o quê? Abrir. Ah, pastor, eu não tenho acesso à janela. Tem sim. A Bíblia diz que ela se abre mediante uma atitude de fé, uma atitude generosa, tua. Você leu comigo. Tragam. Mediante você trazer, Deus assume uma responsabilidade. E nós vivemos uma realidade contra a Bíblia, antibíblica. Porque nós falamos assim, se Deus fizer isso, eu dou. Não é assim que funciona. Sempre começa em você, porque o caído é você, não é ele. Sempre começa em você. Você viu antes, honre ao Senhor com a melhor parte. Agora, traga ao Senhor, honra ao Senhor com a melhor parte, e Ele te abençoará por isso. Encherá, de transbordar. Agora ele fala, traga. E ele emenda dizendo, abrirei as janelas do céu. Vamos ler um pedacinho? Porque nada como ler as promessas de Deus. Tem promessas de Deus para a tua vida. E você precisa aprender a acessá-las. Vai ser a minha última parte, mas deixa eu terminar com essa parte aqui de Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos juntos? As janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para... E olha que eu tenho muito espaço. Sim, ponham-me à prova.
Eu digo isso porque tem pessoas, até dizimistas, que esquecem de crer na promessa. Eu mesmo, desde que eu me entendo por gente, eu tenho o meu envelope de dízimo de 12 anos de idade. E tinha que ser de 12 anos. Não tem como ser uma data mais para frente, porque o pastor que assinou, porque antigamente era assim, você dava o envelope, o pastor assinava, voltava o mesmo durante o ano todo, de janeiro a dezembro. O pastor que assinou é o pastor Jair de Triste, que faleceu quando eu tinha 12 anos. E eu tenho envelope assinado por ele, eu sendo dizimista. Então, para mim, o dízimo, ele é de Deus, e ponto final. Não é porque eu sou pastor que eu aprendi isso. Eu aprendi isso minha vida inteira, por onde eu trabalhei, por onde eu fiz, por onde eu fizer. Outro dia mesmo, fiz um negócio de uma casa para a igreja, separei o dízimo daquilo, e aquilo ficou quitado. Por quê? Porque eu não tinha dizimado sobre aquela casa, porque era herança da minha esposa. Não tinha como dizimar sem fazer virar. Quando ela virou, eu falei, 1/10 não é nosso. De uma casa, fiz. Por quê? Porque não é meu. E Deus faz o quê? Abre a janela. Por isso você olha e fala assim, pastor, eu queria ter sua coragem. Você não precisa ter minha coragem. Você precisa levar a sério a palavra de Deus. Eu não tenho coragem. Eu tenho confiança na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele proverá na minha frente. E eu dou o passo onde não tem caminho. E o caminho aparece. Eu vou para onde o mar está fechado. E o mar se abre. Porque Deus é quem está na minha vida. Na vida de quem mais? Você tem que passar a viver isso. E experimentando isso, você chega em Lucas. Olha o que Jesus fala, Lucas 6,38. Deem e receberão. Quem quer receber, dá um glória a Deus. Qual é a condição? Qual é a condição? Dá. A generosidade, você consegue. Você consegue romper com esse trauma de escassez, de miserável, que você carrega, que só gera mais miséria, mais escassez. Você consegue fazendo o quê? Tendo uma postura de quem tem. Que ninguém dá do que não tem. Do que tem, você vem e separa. Pastor, a vida vai ficar fácil? Quer vida fácil? Quer? Só tem um jeito. Pede para Deus te levar hoje. Que lá em cima a vida é fácil. Aqui no mundo tereis, aqui embaixo é batalha. Mas Ele está nos dando condições para a batalha. Olha só, vamos ler o texto? Deem e receberão. Sua dádiva, ou o que você der, lhes retornará. Repete, retornará. Mas então por que eu estou dando? Se vai retornar? Porque ela não retorna igual eu dei. Olha como é que ela retorna. Em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Eu dou, isso é Jesus, tá? Eu dou. E ele fala, pode dar, e receberão. Mas não receberão como deram. Receberão em boa medida. Batida. Eu não sei se algum de vocês já viu compra a granel. Compra a granel, sabe que ela compra a granel? Pega um litro, por exemplo, e pega-se ali cereais. Se você bater, cabe mais ou não? Cabe. Se você mexer, chacoalhar, ele vai assentando. Cabe mais ou não? É isso que Deus está falando que faz para você. Você dá, mas Ele te retorna. Ele fala, dê e receberão. Sua dádiva, o que você deu, lhe retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante, ou seja, mais do que a medida, derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los.
Por último, ofertar ativa a promessa. Todo mundo está com a cabeça descoberta? Ó, as promessas estão todas sobre você. E tem promessa aqui, hein? Tem promessa aqui, hein? Então como é que eu faço para elas caírem sobre mim? Como é que eu faço para elas virem? Ative essas promessas, coloque-as para rodar na sua vida, coloque-as para alcançar você, coloque-as para mudar a tua realidade. E como você faz isso? Você toma uma atitude de generosidade para com as coisas de Deus, isso, ou seja, para com Deus. Mas lembre-se de ser fiel nisso, porque o mesmo padrão que você adotar, o ritmo da nossa vida é estabelecido pela generosidade. O ritmo do que fazemos é estabelecido pela generosidade. Então trabalhe muito e a generosidade vai potencializar o resultado. Vai potencializar. Você trabalha fazendo o quê? Então faça aquilo mediante uma atitude de generosidade que você pratica na presença de Deus. Satanás sabe que eu corro bastante, que eu tenho pressa de alcançar essa cidade ao máximo que eu puder. Ele sabe, e ele sabe que ele não pode me deter, porque é Deus que está na minha frente. Mas tem um caminho para ele me atrasar. Eu não ter recurso. Porque tem um caminho de eu não ter recurso. Você não ser generoso, não ter recurso para a obra. E Deus não derrama na tua vida, o que faz você ter menos ainda. E que menos tem para a obra. E que Deus faz menos na tua vida. E que, está vendo que ciclo vicioso, horrível, ao tempo que você pode e está aprendendo nessa noite, um ciclo virtuoso, que dá resultados muito maiores. Deus não deve nada para ninguém, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Você já pensou, todo o nosso povo, não importa o valor, não importa se você é Rosana, ou se você é Agi, se você é uma pessoa de salário mínimo, ou se você é um milionário, não importa. Porque Deus age mediante a fidelidade. E a fidelidade de um milionário é na proporção dele. A fidelidade de um assalariado é na proporção dele. Mas ambos têm como expressar a sua fidelidade. E a sua fidelidade ativa as promessas. Imagine você fazendo o que faz, com o resultado multiplicado. Quem quer isso para a sua vida? Diga, eu estou aqui, Senhor, estou todo ouvidos, meu coração está escancarado. Então você consegue. Diga, eu consigo. Não, mas diga, eu consigo mais animado. Viver a generosidade. Desde que você entenda que se você não assumir a responsabilidade de dar, você nunca vai colher. A igreja faz parte da tua vida, então ela deve estar no teu orçamento, porque tudo que está no teu orçamento é de tua responsabilidade. Tem pessoas que falam, se sobrar, você aprendeu, traga da melhor parte. Assuma essa responsabilidade na tua vida, assuma isso como teu. Eu vou ter que remanejar algumas coisas. Mostre isso para Deus. Fale, Deus, eu abrirei mão de certa coisa para eu fazer o que é devido na tua presença. E experimente. E experimente. A Bíblia diz de um sábio, não eu, que sou muito aquém disso. Diz, fui jovem e hoje sou velho. E nunca vi um justo a mendigar o pão. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é bondoso e misericordioso para nos alcançar. Creia, nada disso vai ser pesado, ruim de fazer. Eu sou dizimista e ofertante sério, pesado na presença de Deus. E Deus tem me prosperado para que eu seja ainda mais. E faço isso com tudo que eu posso. E falo isso para testemunho diante de vocês. E para também desafiá-los. Porque se você não se mover, você vai ficar para trás. Porque eu vou continuar.
E se Deus não pode contar com a tua fidelidade, Ele levantará outros para suprirem. E você ficará, mas eu quero andar junto. Quem aqui quer avançar, dá um glória a Deus. Então honre, traga e dê. Honre, traga e dê. 3 imperativos que fazem você mudar a realidade, porque os 3 têm consequências, destravam, acionam, ativam, use a palavra que quiser. Mas todos os 3, Deus tem responsabilidade com os 3. Fique em pé comigo e leia a consequência de cada um desses 3. Depois de honrar com a melhor parte. Então, olha lá o texto que vai aparecer lá. Então, depois de honrar com a melhor parte, seus celeiros. Não, mas agora nós vamos fazer como quem crê. Vamos lá? Então, depois de honrar com a melhor parte, de cereais, e seus tonéis. Quem vai viver isso no ano de 2025, dá um glória a Deus. Eu estou pregando isso estrategicamente no último domingo de janeiro, que é um mês brabo. Que a gente faz o que não devia no final de ano, gasta mais que podia. Tem que pagar um monte de imposições no começo do ano. E chega essa época, você está olhando para mim e falando, hoje já é que dia? Dia 56 de janeiro, já hoje? 72 de janeiro? Porque janeiro não acabou ainda e tudo já acabou faz tempo. Agora imagine isso começar a se cumprir na tua vida a partir de hoje. Pessoas que precisam cumprir meta. Você vai fazer nessa semana o que você não fez o mês inteiro. Pessoas que trabalham com venda vão vender essa semana o que não venderam o mês inteiro. Pessoas que trabalham, se você trabalha direito, gente, eu trabalho servindo, mas eu tenho também pessoas que trabalham prestando serviço. Uma pessoa que trabalha bem vale ouro. É verdade ou não é? Quem aí trabalha como empregador sabe que hoje está difícil de achar alguém que leve a sério sua profissão. Seja a profissão que for, viu? Seja a profissão que for, está difícil de achar. Mas se você é uma pessoa que leva a sério, se não é também, irmão, não me faz passar vergonha dizendo que é da Batista. Fala que você é de outra igreja. Porque aqui é uma igreja de excelência em tudo que faz. Ah, pastor, mas eles não me pagam bem. Então pede demissão, mas não fica lá trabalhando de má vontade. Se está lá, faça o teu melhor. Como para Deus é o que a Bíblia diz. E a Bíblia não está falando isso para profissional mal remunerado, ele está falando isso para escravo. Quem tem o seu Senhor, sirva-o como para Deus. Agora o aleluia sai meio desnutrido. Mas é o caminho para você ser visto. Deus quer te abençoar, mas você tem que manifestar primeiro. Primeiro qual que foi? Honre. Segundo, põe ali o segundo para nós. Se o fizerem o quê? Trouxerem o dízimo na casa do tesouro. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos outra vez? Não, você imaginou amanhã, segunda braba, você indo com tudo, pensando, chega logo terça-feira, 20 horas, para eu voltar para dentro da igreja. Porque lá na igreja a gente é tudo igual, aqui fora é difícil. Mas amanhã você, segunda-feira, de repente você escuta um barulho, numa janela, falta um óleozinho. Aí ele faz... Você fala, opa! Aí você fala com a esposa, você entregou o dízimo esse mês? Entreguei. Então nós estamos em dia. Estamos em dia. Fizemos nossa parte? Fizemos. Faça prova. Faça prova. Quem está dizendo não é o pastor, é o Senhor. Faça prova. Vamos ler juntos? Abrirei as janelas dos céus para vocês,
derramarei. Sim, ponham-me à prova. Eu quero viver o resultado daquilo que eu tenho feito. Eu posso usar até a palavra merecido mediante a palavra. Merecido diante a palavra. Agora vamos para o último. Deem. Estou falando de generosidade. Você consegue descobrir a generosidade, viver a generosidade. Deem. E, nesses dias que eu fiquei lá no Campo Grande não é que nem aqui. Termina o culto, vocês nem olham na minha cara. Lá o pessoal tudo faz janta para mim. Pé de frango. Separei um pouquinho para trazer para André. Está lá guardadinho. Pé de frango. O irmão, ele fez. Eu estava saindo, ele falou assim: pastor, tem pé de frango lá. Ele não falou pé de frango, ele falou outra coisa que eu não entendi. Ele falou, fiz rastelo. Eu falei, casa do oleiro? Eu falei, rastelo. Ele falou, rastelo. Eu falei, pé de frango. Isso, pastor, eu fiz. O senhor gosta, né? Irmão, tá para nascer o que eu não goste. Eu gosto de tudo. Passa lá em casa. Aí chegou o pastor Vande. É benção, é benção, é benção. Vamos embora. Chegamos lá, comi o pé de frango. Eu olhei e falei, por que esse irmão aqui é tão coraçãozão assim? No dia seguinte, Paulinho foi pregar lá. O Paulinho Cabeleira. Paulinho Cabeleira foi pregar. Terminou. Eu falei, vou levar esse irmão para algum lugar para comer. O pastor, convidado, né? Não vou mandar ele embora com o estômago vazio. Aí esse irmão chegou e falou, pastor, falei, pé de frango outra vez, irmão? Ele falou, não. Outra coisa. Aí eu falei, pastor, mas é para o senhor. Ele não viu o que eu vi, mas eu vi, e ele não está aqui, eu posso falar. Eu estava saindo, era umas 11h30, 11h20 da casa dele, no portão. Nisso chegou um usuário de droga, todo arrebentado. Chegou ali, ele de pé, ele olhou para ele e falou assim, você está com fome? Um homem, não dá para a gente saber o certo da idade, porque judia tanto isso. Ele falou, sim, eu estou com fome. Ele falou, não sai daí não, eu vou fazer uma marmitinha para você não vai dormir com fome não. Esse irmão chegou aqui nessa igreja. Esse irmão não tinha casa, era empregado, era motorista de van. Hoje ele tem uma empresa que fabrica móveis, com vários funcionários. A casa que eu fui, com piscinão, casão. O coração dele é generoso. É generoso. Esse irmão é aquele que chega e cola e fala assim, pastor, gente simples. Não estou falando não. É aquela pessoa que fala assim, quando eu lanço questões para pagar da igreja, ele vem e me pergunta, deu, pastor? Conseguiu pagar? Ô irmão, você fez? Claro que eu fiz, pastor, mas faltou alguma coisinha. Conforme for, a gente consegue dar um jeito. Fala se eu não devo comer pé de frango na casa de um homem desse. Mas nem que eu não gostasse. Eu gosto, mas nem que eu não gostasse. Generosidade. Deem e receberão. Deem. Aí eu falei, não, é porque o pastor da sede, chegou aqui, vai fazer coisa para bajular o pastor. Não. Chegou um estado sem teto. Ali, uma situação até meio de risco. Ele não se abalou, não. Ele falou, está com fome? O senhor falou, sim, estou. Não vai embora não. Eu só me despedi do meu pastor aqui e eu vou fazer uma marmitinha para você. Hoje você vai dormir sem fome. Deem e receberão. Não é só com a igreja, não é só com a igreja. Deem e receberão. Deem e receberão. Receberão o quê? Sua dádiva lhes retornará. O texto está lá? Sua dádiva lhes retornará. Como? Em boa medida,
compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e... Aqui, ó. Está sobre vocês. Vamos destravar isso aqui. Vamos destravar isso aqui, recebendo de Deus aquilo que Deus tem para nós. Vamos agir nessa fé, mas não agora. Foi o que eu falei. O que eu estou semeando hoje é para uma colheita futura. Domingo que vem eu falarei sobre você consegue entender que oferta faz parte do culto e voto. Vou ensinar, já estou antecipando. Pastor, bom o senhor falar que eu nem venho. Irmão, que pena que depois de ouvir tanto do que Deus tem para você, você não consegue largar a cultura da queda. Cuidado, porque essa cultura da queda te leva para baixo. Pode te levar até para o inferno. Viva a cultura do reino, que te leva para o céu porque Cristo nos salvou, mas que te traz tanta mudança de vida infinita. Se você está aqui e já é, aprenda a aproveitar mais, porque Deus está com a mão estendida. Segundo a palavra dele, Ele não é homem para se esquecer e nem para mentir. Ele vai cumprir. Se você não é, experimente. Experimente. Isso trará força para a tua fé, porque fé é um pacote só. Não dá para você ter fé para a vida eterna e não ter fé para a vida passageira. Fé é uma reação com relação a uma pessoa. Tenho fé na pessoa de Jesus e em tudo que Ele faz. Eu tenho fé. Não dá para você distinguir. Então quando você faz algo que não tem necessariamente algo que vai te salvar, porque a contribuição não salva, ela fortalece a tua fé. Essa sim é necessária para você crer em Jesus e ser salvo. Entenderam o que eu falei? Então eu peço que você ponha uma mão sobre o seu coração, porque é aí que Deus vai trabalhar.